A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAR. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Já sabem, este programa conta com a produção e realização de João Costa, que também apresenta o programa, técnica de António dos Santos. Hoje vamos trazer os nossos convidados e economistas que nos vão ajudar a entender, mais uma vez, os desafios que a economia angolana vai enfrentar este ano, 2021. As boas notícias é o acordo com a China. Do ponto de vista do Exim Bank da China e outras organizações, há de facto algum alívio a nível da dívida, mas nos bancos comerciais ainda a negociação decorre, o que vai ter alguma implicação ainda sobre o assunto da dívida angolana. Há naturalmente no acordo que se conseguiu algum alívio para o país, mas será este o ano da retoma? Não sei. Vamos deixar os nossos convidados ajudarem-nos a perceber, uma vez que o nosso PIB nos últimos anos caiu para menos de metade, o que, de acordo com dados do Banco Mundial. Mas vamos deixar que os nossos convidados nos ajudem a entender que desafios tem a nossa economia para este ano, a questão do petróleo prejudica, não prejudica, OPEP, não OPEP, tudo isto para acompanhar aqui no seu Hora da AmCham Angola. Nossos convidados são o Dr. Augusto Fernandes e também o Dr. Precioso Domingos e vamos saudá-los. Dr. Precioso, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham. Muito bom dia, João Costa. Bom dia também aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Extensivo também aí ao Dr. Augusto Fernandes. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Joel. É sempre um prazer falar aí com os ouvintes da LAC, não é? Numa manhã. Doutor Precioso, vamos direto ao assunto, sem mais delongas. Na sua perspectiva, quais são os principais desafios para a economia angolana em 2021? Os desafios são gigantescos, porque até então nós, policymakers, os fazedores de política econômica em Angola, nunca
foram submetidos a teste. Fazer economia sempre foi muito fácil, porque o país, por mais políticas que adotasse, e foi o que ocorreu durante esse tempo todo, desde o fim da Guerra Civil, o país crescia na mesma, porque a produção a aumentar, preço em níveis muito favoráveis, então o país crescia na mesma. E, entretanto, os policymakers foram reivindicando louros que não eram seus, como se o crescimento fosse resultado das políticas. Também a classe empresarial, obviamente, que aprendeu sempre a obter lucros através da sua relação com o Estado, também não aprendeu, não é capitalismo, porque, na verdade, durante esse tempo todo, o petróleo acabou não permitindo que tanto os policymakers, os fazedores da política econômica, como a própria classe empresarial não aprendesse a lidar com a economia de mercado, a lidar com o mercado, a satisfazer consumidores ou a satisfazer as necessidades dos seus semelhantes. E hoje nós temos um grande dilema, digamos assim, que é os ditos dois setores, setor petrolífero e setor não petrolífero, que compõem a economia como um todo, e hoje temos a economia que em termos anuais era avaliada em mais de 140 mil milhões de dólares, está a tender para 50 mil milhões de dólares, ou seja, abaixo da metade. Isto porque o setor não petrolífero praticamente não existe, Joel. Sempre foi o setor petrolífero, por razões óbvias, né? Produção a baixar, preço também a baixar. É normal que agora a economia angolana esteja nesta destruição da riqueza tremenda. E então, se nós não tivermos agora uma nova abordagem, um novo mindset que possa fazer alavancar o setor não petrolífero, nós vamos ter aqui uma situação difícil, porque Angola tem uma dívida, quer interna como externa, então diríamos dívida total, que foi concebida, foi perspectivada quando o país tinha um PIB de a volta de 100 mil milhões de dólares. Hoje, nós estamos a ter uma dívida que já não é compaginável com aquilo que é a riqueza que a economia vai gerando anualmente. E isto é refletido por aquilo que está-se a passar ao nível do serviço da dívida, não é? A Angola está numa fase de alteração do perfil da sua dívida, solicitação de extensão ou dilatação do tempo, junto de um conjunto de credores, a possibilidade de pagar mais tarde a dívida, sem, no entanto, isso ter consequências sobre as taxas de juros. Isso é nada mais, nada menos do que alterar, reestudar o perfil da dívida. Mas o receio é que, se o setor petrolífero não vier a surpreender de forma positiva, e há poucas possibilidades disso acontecer, tudo indica, em termos de preço pelo menos, e a abordagem que é necessária para nós alavancarmos ou gerarmos riqueza fora dos setores dos recursos naturais não surgir, essa abordagem se não surgir, então eu estou a ver que mesmo a partir de 2023, que é de resto o período até o qual o principal credor, que é a China, nos concede em termos de extensão, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas com o serviço da dívida. E até com os riscos, mesmo antes de lá, de sairmos de uma situação de alteração do perfil da dívida para uma situação de reestruturação. Eu vejo muita gente, infelizmente, a falar de reestruturação como se fosse algo muito simples, mas não, reestruturação em termos econômicos é default, reestruturação é incapacidade de pagar dívida. A reestruturação é igual mesmo à falência, não é? Não há diferença, os manuais não diferenciam, porque isto implica depois alterar as taxas de juros e os credores aqui têm muito a dizer, sobretudo os credores externos. 2021, infelizmente, não é necessariamente um ano de esperança, não obstante aquilo que foi 2020. 2020 foi, sem dúvidas, um ano brutal, sob vários aspectos. Se nós tivermos que olhar para a taxa de crescimento da economia, a taxa de crescimento da produção, eu sei que, pelo menos, estima que em 2016 a produção terá tido uma quebra de pelo menos 7% em 2020. E, do ponto de vista da nossa história econômica recente, isto é,
de 2002 até 2020, foi o pior ano em termos de crise, nós nunca registramos isso. Em 2021, nós continuamos a prever uma taxa de crescimento negativa, ou seja, uma nova recessão, poderá ser então a sexta recessão consecutiva, de 1,9%. Eu entendo que o Fundo Monetário Internacional, até agora, a sua mais recente projeção para 2021 é de 4%, mas eu compreendo, o fundo fez isso em setembro. Angola ainda não tinha declarado as suas últimas medidas de confinamento nessa altura. A nova vaga do Covid-19 também ainda não tinha surgido, por aí fora. Então eu estou expectativa não positiva, obviamente negativa, é que o próprio Fundo Monetário Internacional também reveja para baixo a sua projeção. O governo já se adiantou fazendo uma projeção mais modesta, não de crescimento e também não de recessão, está em estagnação. Esta é a tendência para 2021. 2021 ainda vai continuar a ser um ano de crise. Significa que vamos continuar a ter pressão sobre as reservas internacionais líquidas, vai continuar a haver pressão sobre o Kwanza. A questão agora, e eu penso que aqui depois podemos nos focar, Joel, é como é que nós podemos desenvolver o setor não petrolífero, como é que Angola pode gerar riqueza sem depender dos setores não minerais e por que não gera, afinal? Exatamente. Doutor Augusto Ferrantes, vamos começar com a primeira pergunta que colocamos ao Dr. Precioso Domingos. Este é um ano desafiante para o país. Há quem diga que ainda não será o ano da retoma, né? Que a retoma foi adiada para o próximo ano. Mas, se não há retoma, que desafios se colocam este ano? A retoma do crescimento, né? Depois de 5 anos de recessão. Tudo indica que temos a sexta recessão, não temos como escapar dela. Não é? Se calhar poderá ser uma recessão menor que do ano passado ou que as últimas 5, o que mostra que temos uma inflexão da curva, mas ainda não será o ano da retoma do crescimento econômico. Vamos continuar a ter uma contração este ano, indiscutivelmente, os dados já estão aí, já foram lançados. Só um milagre pode inverter essa tendência, mas também este milagre que tanto esperamos depende muito do mercado de petróleo e gás, porque Angola é muito dependente daquilo que é o petróleo e gás. Angola, no seu melhor, temos 95% daquilo que é exportação é petróleo e gás, aquilo que é orçamento geral do Estado, no melhor do que tivemos, era 70% de petróleo e gás, e o PIB recebe uma contribuição, nos melhores momentos, de 50% do mercado de petróleo e gás. Então, se nós não temos uma explosão do mercado de petróleo e gás, se calhar, não acredito muito que este é o ano da retoma econômica. E os indicadores do mercado de petróleo e gás para o ano de 2021 não traz muitas diferenças com relação ao ano de 2020. O que, de facto, se espera é que a pandemia vai, de uma vez para todas, deixa a humanidade em paz, mas a pandemia tema a ir-se embora. Mas também eu acredito que não teremos pandemia o ano todo de 2021. Ela está agora agressiva, apareceu uma nova variante do coronavírus que ninguém esperava. Todos esperávamos com a vacina, a imunização, e que podíamos ter um 2021 tranquilo, mas não. Apareceu aí uma nova variante que provavelmente esta imunização que foi descoberta o ano passado não corresponde a essa nova variante, o que quer dizer que poderemos ter o primeiro semestre de 2021 ainda comprometido. Não digo muito o que vai acontecer no segundo semestre, mas o primeiro semestre já está de alguma forma comprometido, porque o primeiro trimestre já consumimos quase o primeiro mês, que é o mês de janeiro, e que nada mudou. Continuamos com aquele ritmo que tínhamos no final de 2020. Eu não acredito muito que o ano de 2021 para a economia angolana seja um ano de retoma de crescimento econômico, quando vamos ter uma contração do mercado de petróleo e gás, ou do segmento de petróleo e gás, do PIB petrolífero na ordem dos 6%. Isso é o que está previsto no Orçamento Geral do Estado, e não temos um outro instrumento de guião. O que temos agora é o Orçamento Geral do Estado, e aquilo que nós podemos ver, não conseguimos vislumbrar um horizonte que nos pode apontar como o ano da retoma do crescimento econômico. Alguns falam de crescimento nulo, mas o que é verdade é que ainda é um ano de contração econômica. Ok, muito bem. Doutor Precioso, por que Angola não gera riqueza nos setores não minerais e o que é que se pode fazer para efetivamente aproveitar? E já agora a pergunta que não quer calar, será que o setor petrolífero está morto ou ainda pode ser aproveitado para
alavancar os outros setores? Bem, é evidente que o setor petrolífero ainda tem este papel, né, de financiador da atividade econômica do setor não petrolífero, ao mesmo tempo também ajuda a estabilizar as principais variáveis macroeconômicas, serve de garantia para o crédito, para muita coisa. Mas ela em si já não é suficiente, né, nos níveis em que está. O setor não petrolífero é a saída e é o caminho. E agora não temos escolha. Mas onde é que está o problema, Joel? O problema é que tu não tens como gerar prosperidade fora do setor dos recursos naturais se tu, em primeiro lugar, não tiveres uma economia capitalista, uma economia de mercado. Nós não temos economia de mercado em Angola ainda. Porque os elementos iniciais para nós começarmos a falar de uma economia de mercado requer que nós consigamos garantir, em primeiro lugar, o respeito à vida, não é? Este é o primeiro postulado. Em segundo lugar, uma economia de mercado tem que garantir o direito de propriedade. Eu tenho que ter direito à propriedade, não só proteger a minha loja, a minha fábrica, proteger a minha casa, proteger o meu sapato, eu não posso ser assaltado, porque quando uma sociedade não protege a propriedade, ou seja, alguém pode sustentar-se, alguém pode ficar rico sem necessariamente trabalhar ou sem satisfazer, no fundo, ou ajudar o seu semelhante, dando serviço, vendendo qualquer coisa. Se há essa possibilidade, então não há estímulo para as pessoas gerarem riqueza ou contribuírem sem ajudar os seus semelhantes. Em terceiro lugar, nós precisamos de garantir que os contratos sejam salvaguardados. Isso também é algo fundamental, sem o qual nós não conseguimos ter uma economia de mercado. Esses três elementos fazem surgir aquilo que nós podemos chamar de um marco institucional credível para um país atrair capital. E quando eu falo de capital, não estou a me referir ao capital físico, eu estou a falar da fábrica, estou a falar de máquinas, estou a falar de meios que, quando utilizados pela mão de obra, aumentam a produtividade, que é uma coisa assustadora. Aliás, Joel, na verdade, a grande diferença que existe entre os países ricos, dito ricos, né, países desenvolvidos, e os países subdesenvolvidos, como é o caso da Angola, está naquilo que nós podemos chamar o nível de capital por habitante, o nível de capital per capita. Não é à toa que se um pintor, por exemplo, angolano, com os seus vícios, com o seu pincel, com o seu uniforme, com a sua tinta, for, por exemplo, para São Francisco, nos Estados Unidos, ele vai ganhar 500 ou 600 vezes mais do que Angola. Mesmo pode ocorrer se for para a Noruega ou se for para o Canadá. Ora, isso não significa que as pessoas nesses países estão muito mais generosas. A única coisa que se passa é que nesses países a taxa de capitalização, o nível de capital por habitante é muito elevado e isso automaticamente aumenta a produtividade da mão de obra, o que se reflete em salários altos e, obviamente, estamos perante uma sociedade em que o produto interno bruto cresce de forma acelerada e de forma sustentável. Aqui não é de admirar o facto de, por exemplo, em países subdesenvolvidos, o Joel, por exemplo, ter 10 empregadas e até algumas só para lhe abanar quando está a tirar uma cesta, é normal. Mas se o Joel mudar-se para Nova Iorque, o Joel não vai ter, acredito, sequer uma empregada, muito provavelmente. Porque estaria disposto a pagar entre 4 a 5 mil dólares a uma empregada, é muito caro. Mais uma vez, repito, não é porque essas pessoas são muito mais generosas do que os angolanos, simplesmente porque lá a taxa de capitalização é muito alta e ela não tem que lhe oferecer esse serviço ao preço que o Joel eventualmente está aqui habituado a pagar uma empregada, 50 dólares hoje ao câmbio atual ou menos. Então, o segredo para as nações prosperarem é atraírem capital e o nível de capital tem que ser muito elevado. Aliás, em termos hipotético, Joel, se nós, por exemplo, trouxermos aqui, hipoteticamente, todo o capital do Japão e o capital da Europa, automaticamente os salários furam a barreira dos 10 mil dólares, para a base, furam a barreira dos 200 mil dólares, e mais, mantendo as atuais qualificações da mão de obra que nós temos cá em Angola. Pelo contrário, a mão de obra vai ter menos horas de trabalho, só terá que ser mais disciplinada, assumindo novas regras, mas vai trabalhar menos e vai produzir muito mais. E isso é que gera prosperidade. Então a questão que se coloca é se o segredo para as nações se tornarem ricas é acumularem capital físico. Então, por que a Angola não atrai capital? Porque não tem o famoso marco institucional civilizado. Não temos. E sem esse marco institucional civilizado, nós não vamos conseguir atrair capital. E a isto, Joel, permita-me só essa deixa. Está, então, esse conjunto de empresários que eu também já citei,
e que a época do petróleo não ajudou, que não são empresários. Nós temos aqui uma série de pseudo-empresários que não dependem do mercado, porque os mercados ainda não existem. Eles estão em constante interação com o governo. Estes empresários hoje estão a gerar os famosos mercados cativos, geram barreiras à entrada nesses mercados, apropriaram-se disto, estão na base do surgimento de uma série de taxas que hoje estão a se refletir em termos de importações e que são também um atestado de morte para a produção interna. E então esses lobbies, repare que empresários normais, onde tiverem esses empresários normais reunidos, a conversa poderia ser para como é o marketing, trabalhadores, mão de obra para trabalhar com esta máquina, essas questões de contabilidade, mas aqui esses empresários, que são puros lobistas, a conversa é, já enviou flores para o ministro fulano, o deputado fulano tal, já enviou isso, já enviou tal. Então, quer dizer, esse tipo de empresários não ajuda. E é esse mindset, é esse espírito que nós temos que alterar, sem o qual nós não vamos. Ok, muito bem, Dr. Augusto. Agora, a questão que colocamos ao Dr. Precioso Domingos, o que é que se pode fazer para que o setor não petrolífero dê o salto? E já agora, será que já não há nada que se possa fazer para utilizá-lo para alavancar os outros setores? Ainda há algumas coisas que podemos fazer, porque o setor não petrolífero depende de alguma forma de investimento, porque o setor petrolífero só é o que é porque tem um setor de investimento intensivo, porque se nós calcularmos o que temos investido no mercado de petróleo e gás em Angola, é um valor muito, muito grande. E o setor não petrolífero, para reagir, precisa de máquinas, precisa de equipamento. Nós temos duas variantes. Ou Angola teria de ter dinheiro para comprar essas máquinas e equipamentos, dinheiro próprio, que não temos, porque as nossas reservas internacionais líquidas andam aí na casa de 8 mil milhões, e o que se precisa para industrializar Angola, se calhar, anda aí à volta dos 200 mil milhões de dólares, não é? E Angola não tem esse dinheiro hoje para poder financiar a industrialização de Angola. O que é verdade é que se o setor petróleo e gás estiver no seu melhor, dá para alocar os saldos positivos que vêm do petróleo e gás para alocar para o desenvolvimento do setor não petrolífero. Nós não temos isso nesse momento. O que nós podíamos antever é, se calhar, o governo encontrar acordos bilaterais e, se calhar, com instituições também, como o FMI, que são as multilaterais, que podiam abrir linhas de crédito para Angola para poder industrializar Angola, porque o que nós, de facto, temos estado a assistir é um endividamento de Angola no sentido de financiar o Orçamento Geral do Estado. Este financiamento do Orçamento Geral do Estado, nós não podemos esperar ter crescimento econômico com o crescimento dos gastos do governo, porque no fundo, o PIB que nós tantos falamos, na ótica da despesa, é o somatório do consumo, do investimento, que é a formação bruta de capital, que nós defendemos que tem que crescer, dos gastos do governo e as exportações líquidas. Este somatório é que vai dar aquilo que é o PIB na ótica das despesas. É bem verdade que qualquer das variáveis aí que tiver a subir é sempre bom para o PIB. Mas o que nós temos estado a assistir é endividamento de Angola no sentido do aumento do G, que é o gasto do governo. Quando o aumento do G não proporciona um crescimento econômico sustentável. O que pode dar um crescimento econômico sustentável para Angola, que é o desenvolvimento do PIB não petrolífero, é o investimento em máquinas e equipamentos. Então, todo o endividamento que Angola faz no exterior, que de alguma forma é divisa, podia ser canalizado para a aquisição de máquinas, equipamento e tecnologia. Porque sem máquinas, equipamento e tecnologia, não conseguimos vislumbrar um crescimento do PIB não petrolífero sustentável que consiga compensar aquilo que são o decréscimo ou a contração do PIB petrolífero, porque o que temos estado a assistir é uma contração do PIB petrolífero e um crescimento do PIB não petrolífero que não consegue compensar a contração do PIB petrolífero. No final do dia, temos uma contração do PIB, temos um crescimento negativo do PIB, contra uma taxa de crescimento da população positiva e muito elevada. Porque não podemos esquecer que a população angolana está crescendo num ritmo de 3,5% ao ano, enquanto que o PIB está a contrair. Quer dizer, o que quer dizer que, de alguma forma, estamos a ter problemas muito graves. 5 anos de crescimento populacional e de contração do PIB é muito preocupante. E se o PIB não petrolífero não reagir,
nós vamos ter daqui a 5 anos problemas de desempregos que ninguém vai conseguir controlar, problema de pobreza, problema de miséria que ninguém vai conseguir controlar. O que nós recomendamos é que ainda é possível, sim senhora, fazer alguma coisa, desde que o governo faça um esforço no sentido de encontrar parceiros internacionais que consigam ajudar o governo naquilo que é a industrialização de Angola. Precisamos de industrializar o país. Doutor Precioso, tivemos no BAI de Minuto BAI uma notícia que dava nota que efetivamente Angola teve que cortar a produção no início do ano para naturalmente compensar o excesso de produção que tinha ao longo do resto do ano, porque começou a não cumprir os acordos com a OPEP. O FMI já alerta que isso é perigoso, o Banco Mundial também, mas o Ministério já diz que não, isso não é um problema, porque o declínio natural resolve. Como um economista e como um homem que aprecia, o que é que pensa da presença de Angola na OPEP? E claro, será que Angola é professor de microeconomia? Normalmente fala-se que quando não tens capacidade de influenciar os preços, não é? O melhor é controlar a produção, que depende de si. Porque Angola, não sei se tem voz diante do grupo que manda no cartel. Mas olhando para esses aspectos todos, que impacto acha que isso vai ter na economia, o petróleo este ano e essa situação de Angola estar na OPEP e, claro, a nossa capacidade produtiva e declínio? Que impacto vai ter na economia este ano? Eu penso que a resposta está na própria questão colocada pelo Joel. Angola precisa muito das receitas petrolíferas, né? Ainda que hoje mais baixas por causa do preço baixo, ainda são necessárias para financiar o próprio setor não petrolífero e também ajudar a estabilização macroeconômica em Angola, sem a qual não existe atração de investidores ou de investimentos. Entretanto, as receitas dependem de duas variáveis, de preço e de quantidade, sendo que num contexto em que os preços estejam a baixar, se pudermos influenciar a produção, ou seja, as quantidades para cima, aí podemos gerar alguma compensação de perda de receitas decorrentes do abaixamento do preço. Ora, se efetivamente Angola, que já está num contexto, digamos, de grande quebra de receitas, pelo facto do preço estar abaixo, e ainda dá-se o luxo de cortar a produção, simplesmente por pertencer a uma organização, como é o caso da OPEP, então eu acho que isto é efetivamente um luxo na miséria. O ideal para Angola, nessa altura, era controlar a produção e conseguir garantir que a mesma viesse compensar, na medida do possível, aquilo que é a perda de receitas decorrente do abaixamento do preço. Então, eu não posso consentir uma situação, não é, em que Angola auto-prejudique-se simplesmente por pertencer a um clube chamado OPEP. Mas, doutor Precioso, o ministro diz que a presidência é rotativa e que para ele não muda nada, não faz diferença. Teve o privilégio, mas que para ele não faz diferença fazer pertencer ao clube. Inclusive, o Ministério vai defendendo que, efetivamente, o corte de produção em nada impede a capacidade do país, tudo porque o país, de facto, não consegue produzir a um certo nível. Entretanto, fontes do setor vão contrariando. Né? No início do ano, tivemos o presidente da Câmara de Energia Africana a dizer, o Sr. Sérgio Pugliese, a dizer que a capacidade de Angola é de 1.400.000. E a oscilação na produção também mostra isso. Agora, naturalmente, o Ministério terá melhores informações, mas o que é que estará a passar, afinal, nestas informações desencontradas entre os especialistas do setor e, naturalmente, o próprio Ministério? Pois, é uma boa questão. De facto, se existe esse desencontro entre, digamos, a tutela e algumas vozes mais ligadas a, digamos, às associações empresariais do ramo petrolífero e outras vozes, eu penso que aferir este dado é muito importante para, digamos, entendermos que posições efetivamente estão a favor ou estão contra aquilo que podem ser os interesses do país, mas no meu caso em concreto, em última instância, quem poderia ajudar a verificar ou ativar o tira-teimas são os players, são os produtores. Porque se os produtores estão muito bem identificados, no final das contas não é possível baixar a produção sem batermos a porta
de alguns produtores, sobretudo os principais produtores, e dizer, ouve lá, tu, enquanto empresa, tens capacidade de produzir quanto? 500 barris. Estás a produzir 500 ou menos? Não, estou a produzir 480 e tal, porque recebi uma indicação de ter que baixar ou ajustar a produção no âmbito do compromisso com o PP. Então aí tira-se a dúvida. Esta é uma das questões. Porque se esta dúvida não for retirada, então, quer dizer, vamos ficar num jogo de ping-pong. Depois fica uma discussão um pouco ao risco, não é, dessa discussão depois começar a se tornar, não diria pessoalizada, mas parece que a discussão depois começa a cair para uma região de interesses. Uma resposta dessa era muito importante e, do meu ponto de vista, as petrolíferas ou as produtoras podem ajudar. Se elas não puderem responder diretamente, há formas de se ver ao nível dos seus relatórios, não necessariamente nacionais, mas em termos internacionais, o que é que elas declaram, o que é que elas têm aí, se pode tirar esta dúvida. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes, esquecia-me de um tópico, era relacionado à questão da notícia do Minuto Buy, há umas semanas, que dizia que Angola, afinal, teve que cortar produção para compensar, naturalmente, não é, o excesso que tinha no início, não é? E Angola foi elogiada pela OPEP por, de forma exemplar, ter cortado, não é? Ou ter cumprido com os cortes. Embora o Ministério diga sempre, não, nós não cortamos, nós efetivamente foi o declínio que nos ajudou a compensar. Mas o que dizer deste fato? O que é verdade é que antes do início da crise, Angola tinha uma produção na ordem de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje estamos a produzir quase que metade deste valor. Estamos a produzir 1 milhão e 100 barris por dia. Daqui a pouco estamos abaixo de 1 milhão de barris por dia. E é preciso termos em atenção que nós estamos a promover a indústria da refinação em Angola e que as refinarias, por si só, que queremos levar a cabo, poderão consumir aí na ordem de 800 mil barris por dia. Então, Angola começa a ficar, se não houver crescimento da produção petrolífera, começa a ficar sem barris de petróleo para vender no mercado internacional. E se não vender barris de petróleo no mercado internacional, não tem divisas necessárias para poder acudir àquilo que são as importações. Então, temos que olhar isso com muita preocupação. Provavelmente aí em 2022 está a arrancar a primeira refinaria, a do Soio, e começamos, se não haver investimento no setor petrolífero, setor de petróleo e gás, começamos a ter poucos barris de petróleo para vender no exterior, porque não temos como aumentar a produção, porque não temos investimento no setor. Então, eu penso que é muito preocupante, e nós somos daqueles que defendemos que Angola nunca devia estar na OPEP, e que quando começou a crise, Angola devia criar as condições para abandonar o grupo, ou pedir suspensão temporária do grupo, para poder compensar aquilo que é diminuição do preço no aumento das quantidades produzidas, para poder ter um volume de negócio ou com o exterior que podia equilibrar aquilo que é a questão de divisas necessárias para a industrialização do setor não petrolífero. O ministro diz que Angola não está a cortar e que o declínio está a fazer. Será que mesmo assim é necessário sair? Não devia existir declínio, porque o declínio, estamos a falar inexistência de investimento. Também temos que entender porque que o investidor abandonou a Angola. Porque se não está a haver investimento na indústria petrolífera, é porque de alguma forma o investidor foi embora. Não, as operadoras estão cá. Mas deixaram de... É que não se fez exploração. Também o declínio não foi um problema, digamos assim, mas entendo o seu ponto de vista, não é? É que, pronto, se calhar devia-se ter uma política anteriormente mais de atração de investimento. Mas parece que a ANPG e o Ministério atualmente seguem esse caminho, não? Desde 2014, Joel, começamos a ter declínio de investimento no setor desde 2014. Quer dizer, muito antes da crise, já estava a haver pouco investimento no setor. E essa indústria é uma indústria de investimento intensivo. Quando se para de investir hoje, 2, 3 anos depois, começa-se a ter os problemas. E nós que paramos de investir muito antes da crise começar, agora que a crise veio, que os cortes vieram, a essa altura eu tenho estado a dizer que com as tendências que se tem de 2030,
de diminuição do consumo de energias sujas, conforme a gente às vezes vai chamando, já não há tanto interesse, se calhar, em investir. Provavelmente já não vamos ter grandes expansões de investimento. O que, de facto, nós precisamos fazer é ter um plano estratégico quanto à questão do mercado de petróleo e gás, porque não estamos muito bem e provavelmente depois de 2030 as coisas ficam piores. É preciso começar já a encontrar energias alternativas, é preciso encontrar produtos alternativos para poder substituir a exportação do petróleo, porque dentro de 10 anos, esta é a última década do petróleo, porque na próxima década o petróleo vai perder muito terreno e vai perder expressão consideravelmente. Então, é preciso criar condições nesses 10 anos que temos, que o petróleo vai dar o último ar da sua graça, para podermos depois viver depois de 2030, ou quando o petróleo se tornar igual à lenha, que hoje existe ainda o comboio a lenha, mas consome-se muito pouco. Então, o petróleo vai começar a declinar a partir de 2030 e o governo de Angola, que tem muita dependência do setor do petróleo e gás, devia começar a pensar um plano estratégico para sobreviver depois de 2030 com a diminuição considerável do petróleo. Mas o que nós notamos é que não existe esse plano. Quer dizer, e continuando na OPEP, esses elogios que Angola está a dar o exemplo, nós em dezembro já dizíamos que, de facto, Angola na presidência teria que dar o exemplo, não tinha outro caminho a seguir. Mas esse bom exemplo que a Angola está a dar e que está a levar palmas lá do exterior, acaba por agudizar a fome aqui do povo, acaba por comprometer a industrialização de Angola, acaba por criar problemas econômicos sem precedentes. Então, não vamos atrás de assobios, de palmas, quando o povo está a passar fome, quando o povo está na miséria. Eu penso que devemos ter um plano estratégico para salvar o povo e tirar o povo desta miséria que, de facto, é o objetivo, levar o país para aquilo que é um país de rendimento médio. Só vamos conseguir se conseguirmos diminuir aquilo que é a quantidade de famílias à beira da pobreza. O Instituto Nacional de Estatística, nos seus relatórios, diz que 40% da população angolana está na linha da pobreza, ou é pobre. Então, temos que nos felicitar quando, de facto, o número de pobres estiver a diminuir, quando Angola se tornar um país de rendimento médio, de facto. Isso é que nós nos devemos alegrar. Não nos devemos alegrar porque cortamos produção, que a OPEP está feliz, que os grandes produtores de petróleo estão felizes, mas no final do dia temos pessoas a morrerem de fome, pessoas a comerem no contentor de lixo, pessoas com falta de vestuário, pessoas com falta de habitação. Quer dizer, quando estamos a falar que a pobreza está a aumentar, estamos a dizer que temos problemas de várias ordens. E isso não pode ser motivo de felicidade. Sr. Zé, viu a notícia do Minuto Bay que falava em cortes de produção no início do ano para compensar, efetivamente, o excesso de produção no ano passado, em função das cotas? Eu tive acesso, Joel, mas pronto, já há aqui um elemento fundamental também, não é, que não é de descurar. A notícia do Minuto Bay deve ter a sua fonte, ok, disse isto, já agora não me lembro qual a fonte, não sei se o Joel pode ajudar, mas também eu creio que aqui não é de descurar. Citava o PEP. Citava o PEP? Ok. E então, quer dizer, também não é de descurar, e isso é de relevar, a circunstância do próprio ministro, não é? O próprio titular da pasta estar, digamos, numa posição de que provavelmente, ou seja, provavelmente não, né? A posição do ministro é de que a produção de Angola está abaixo daquilo que é a quota, ou seja, está abaixo daquilo que é a produção que Angola se comprometeu diante da OPEP. Se isto é verdade, por exemplo, se isto é verdade, é evidente que aqui se pode dizer que a saída não tem impacto. Se não for verdade, aí sim, de facto, a saída imediata pode ter efetivamente impacto sobre aquilo que é o nível de receitas que Angola pode gerar, logo no curto prazo. E então, quer dizer, mais uma vez, quer dizer, no meio desse debate, eu penso que se os números pudessem vir gerar essa clarificação, isso seria bastante importante, né? A hora da AmCham Angola.
o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Doutor Augusto Fernandes, Angola candidata-se agora a país de rendimento médio e, efetivamente, em fevereiro, de facto, o país vai ser graduado ou não. Acredita que estão criadas as condições para que Angola avance, depois de, em 2016, ter feito esta candidatura? De facto, é bom, não é, que se tenha uma visão e uma meta e um querer, porque aqui nós podemos dizer que o governo tem este querer desde 2016, transformar Angola num país de rendimento médio. Se calhar esteve muito próximo disso antes de 2014, quando estava a ter crescimentos do PIB superior àquilo que é o crescimento da população, porque não podemos esquecer que, no final do dia, a renda per capita, não é, por família ou por angolano,
vai acabar muito influenciando naquilo que é a renda do país, porque à medida que nós temos a renda per capita, que é o coeficiente entre o PIB e o número de habitantes, à medida que o numerador está a cair, que é o PIB, e o denominador está a crescer, que é a quantidade de habitantes, a renda per capita tem estado a cair. E esta queda da renda per capita não é muito favorável para aquilo que é uma renda média que se pretende, porque ao candidatar-se, isto tem indicadores, tem parâmetros que tem que seguir, que nessa altura os parâmetros estão a cair, mas eu acho que não é o facto de estamos a ter uma queda da renda per capita que vamos desistir da candidatura. Temos é que continuar a candidatura e fazer o esforço para podermos reunir as condições para que um dia, de facto, Angola seja considerado um país de renda média. Mas isso só será possível se o PIB reagir, se haver crescimento do PIB. Enquanto não tivermos crescimento do PIB, o PIB continuar a cair, nós estamos mais a tender para um país pobre do que propriamente um país de classe média. Porque a classe média angolana está a se deteriorar todos os dias que nós vamos assistindo à queda do PIB, porque temos desde 2014, não é, que Angola registrou um pico do PIB na ordem dos 126 mil milhões de dólares no ano de 2014, contra um PIB na ordem dos 70 mil milhões de dólares que está registrado em 2020, no final de 2020. Então, é uma queda de quase na ordem de 50% do PIB, não é? Mas que não temos nada perdido. Ainda é possível fazer alguma coisa para reanimar o PIB, porque esse PIB está depressivo, não é? Angola já está, poderemos considerar, numa economia em depressão, que precisa de muitos cuidados, porque não é só um assunto, não é só um problema, quer dizer, tem várias patologias que precisam ser resolvidas para podermos voltar à retoma do crescimento econômico. Muito bem, muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Preciso, Angola vai, em fevereiro, ser graduada a país de rendimento médio ou não? É o período em que isso vai acontecer. O que dizer desta informação? Será que, mas Angola precisa ter pelo menos 2 dos 3 principais critérios? O primeiro critério é a questão do PIB per capita, não é? O segundo, o critério do capital humano, e depois o terceiro, de desenvolvimento, o risco de investimento e desenvolvimento. Em 2017, a última vez que o PNUD publicou alguma informação, Angola já reunia o requisito do PIB per capita, né? Que tem que estar acima de 1.500.000 dólares, né? Mais ou menos nessa casa. Mas faltam os outros 2 critérios, em que num primeiro Angola faltava-lhe alguns 20 pontos para chegar, e no segundo não se percebia bem como é que o país estava. Efetivamente, o que eu gostava de ouvir de si é, Precioso, o que é que lhe parece que vai acontecer em fevereiro? Angola vai ou não avançar para país de rendimento médio? Eu acho que não, eu penso que não, porque na verdade os outros 2 indicadores dependem fundamentalmente do PIB per capita, não é? Porque tudo, no final das contas é a economia que determina os indicadores até sociais, por um lado, mas por outro lado, e até porque isto é um processo que vem desde o mandato do anterior presidente, o presidente Zé Eduardo dos Santos, era num contexto também de, digamos, de algum bom momento petrolífero. Eu penso que era num contexto de menos crise, num contexto de menos crise. E então Angola candidatou-se, mas eu entendi essa candidatura como mais, digamos, uma espécie de vaidade, não é? Da elite governante. Era uma vaidade dizer que Angola já não é mais aquele país pertencente a essa categoria, agora é de rendimento médio, vai lá, não sei o que tal, para dar uma ideia de progresso, prosperidade, desenvolvimento. Esse é o objetivo, claramente. E eu acho que Angola, mais do que aguardar a nota, Angola deveria, ela própria, digamos, retirar a candidatura. A atual presidência, não é? A atual chefia do governo, penso que devia ter essa iniciativa, porque isso tem consequências, João. O facto da gente transitar de um país de rendimento baixo para um país de rendimento médio, isso depois tira-nos uma série de vantagens, uma série de concessões, uma série de facilitações junto de organizações internacionais e junto até mesmo de certos países desenvolvidos do ponto de vista do comércio externo, que nós deixamos de ter acesso pelo facto de estarmos nessa categoria, ou pelo menos a nos candidatar para isso. Uma delas
nessa sequência do Covid-19, uma série de facilitações ao nível da dívida, do serviço da dívida, e até mesmo algum perdão de dívida para certos países pelo facto deles pertencerem a uma categoria de rendimento baixo, ou seja, por serem considerados países pobres. Então, quando Angola quer uma categoria em relação à qual não tem um background, não tem um fundo propriamente dito, então Angola vai prejudicar mais o país, porque vamos dar uma ideia de classe média, não é? País de classe média, quando afinal somos um país cheio de dificuldades, e nós já falamos da questão do serviço da dívida, por exemplo. Nós estamos aqui a pedir extensão, daqui a pouco reestruturação e uma série de questões, então nós não podemos estar a ter esse luxo na miséria. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente, partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares registrado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a AmCham pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia, onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive clamam por investimentos internos e externos. A AmCham Angola pretende dar a sua contribuição para a atração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia angolana, criando postos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço titânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Doutor Precioso, muito obrigado pela sua participação, agradecemos essa sua disponibilidade. Naturalmente ficam aqui pontos por abordar, que nós abordaremos depois, mas por questões de imperativo de tempo. Continuação de um excelente dia, agradecemos a sua solidariedade. Eu é que agradeço o convite, João, e um forte abraço para os ouvintes. Doutor Augusto Fernandes, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira. Obrigado. Bom dia para si também. Um abraço. Muito bem, continuação de excelente quarta-feira. A todos, forte abraço. Continuação de excelente semana. Dilo que you a loving queen. Tu és para mim o meu grande amor sem fim. Dilo que I go back to you. Tu és para mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que é meu amor. Dilo que é meu amor. No, 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 here, no, here. Dilo que you a loving queen. Tu és para mim o meu grande amor sem fim. Dilo que I go back to you. Tu és para mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light? Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your light? Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que é meu amor. Dilo que é
meu amor. I wanna be with you, always by your side. My love, my queen, eu sou feliz. Estou a sentir o impacto forte do cupido no meu coração. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.